Vamos falar agora do caso Interlagos, porque o bicho está pegando, hein, gente? A morte do empresário Adalberto Amarílio Júnior, encontrado em um buraco de obra no autódromo de Interlagos, está sendo investigada como homicídio por asfixia. Na última quarta-feira nós trouxemos essa informação aqui para vocês. E a Polícia Civil de São Paulo aposta que mais de uma pessoa esteja envolvida e ainda investiga se seguranças do autódromo tiveram participação, a exemplo do caso do catador Marcelo Edmar, torturado e morto no local em 2024. Laudos apontam a presença de sangue de uma mulher no carro da vítima e sêmen no corpo do empresário. Essa investigação corre em sigilo e mantém abertas todas as linhas, gente, incluindo um possível confronto durante o evento de motos que estava acontecendo no autódromo. Não dá para cravar nada oficialmente porque a polícia não falou, mas tudo está indicando de uma participação dos seguranças, né, Carla? Sim. O que acontece? Nós tivemos uma coletiva de imprensa na semana passada, né? Inclusive, ali participaram a delegada, né, a diretora do DHPP, a doutora Ivalda, o secretário adjunto, que é o delegado Nico, os outros 2 delegados do caso, que é o Rogerinho, que é excelente, o doutor Fernando também. Todos eles ali estão debruçados nesse caso, porque é um caso um tanto quanto inquietante. Novamente, quando a gente tem, né, uma relação familiar ou pessoal dentro de um crime, é mais fácil de você chegar ali na autoria. Neste caso dele, é mais complexo porque tudo indica que não era ninguém próximo a ele. E qual é o problema? Nós temos ali, né, na lista, né, eu olhei essa lista, mais de 200 nomes ligados à segurança do evento. Temos um outro problema ali para deixar muito claro aqui para vocês. Muitos desses seguranças, às vezes, são PMs que fazem bico. Olha aí, gente. E aí, novamente, quando aconteceu o caso do Gritzba, que eu também fiquei bastante nesse caso, todo mundo falava, não deve ser PM, não deve ser PM, porque não se achava PM que não era da ativa e todo mundo, não, mas deve ser da ativa. Mas como da ativa já teriam, né, o que eles falam, vazado aquele nome, né? Já teriam ali passado adiante. O que acontece? Está tudo sendo levado a 7 chaves, porque existe a possibilidade da pessoa ter uma dianteira e fugir, ir embora, ir para outro estado, ou sair da cidade, tentar assumir com provas. Muitos seguranças serão chamados, serão ouvidos novamente para entender de fato o que aconteceu, né? Qual foi a dinâmica ali, onde você estava, qual o horário que você deu baixa na sua ficha, qual era o seu posto. São muitas pessoas, né? Então, assim, a polícia agora vai focar bastante em cima disso. Já está oficializado que isso não é uma morte acidental, isso realmente é um homicídio. Assim, infelizmente, agora a gente pode falar também, né, o delegado Nico, a doutora Ivalda já falaram na coletiva, ele não deve ter morrido, né, do possível mata-leão. Infelizmente, ele deve ter ficado desacordado dentro do buraco e acabou ali passando um tempo entalado naquele buraco, o que, quando o corpo é retirado, gente, os exames que foram feitos não apresentaram ali, né, álcool, porque o corpo vivo continua metabolizando, mesmo que num estado bastante precário. Então, a gente precisa aguardar um pouquinho para entender ali se realmente tem ligação com os seguranças, se foi uma briga, se foi uma discussão, um desentendimento, mas eu tenho uma dúvida. Falam, um esculacho. Diante dos fatos que estão colocados aí, você acha que existe uma possibilidade real dele ter sido executado por mais de uma pessoa? Sim. E não 2? E não acho que sim. Não uma apenas? Acho que sim. Acho que sim. Até porque uma pessoa não teria feito aquilo. Você acha que dava muito trabalho para uma pessoa só? Sim, sim. Ali. Isso é importante, hein, gente? Extremamente importante essa informação. E olha uma coisa que também é interessante passar aqui para vocês, numa cena de crime. Quando um criminoso faz tudo sozinho, também fica mais difícil de chegar nele, porque ele se fecha em copas. Você precisa, né, ter muitos indícios, vestígios. Quando, digamos, eu, Paulo e o Felipe aqui estamos combinando um crime, a polícia só precisa chegar no elo mais fraco.
O elo mais fraco acaba contando e entrega todo mundo. Então, No caso, seria o Reis. Certeza que Seria o Reis. entregaria facinho. Você não sabe que eu já fiz a minha vida. Não, Ninguém tá o comandante sabendo. Farinazzo já vai estar aqui na E sequência, aí você fala pra ele. Isso. Fala pro comandante da A Marinha. Carla é investigadora, então também ela não é tão fácil. Você acha que eu seria, né? How to get away with murder, né? Como sumir com as provas do Então crime. você tá me falando que realmente é muito difícil uma única pessoa ter feito tudo Eu isso. acho que sim, muito Porque difícil. o corpo tava colocado ali de um O corpo jeito, estava né? colocado, ele estava sem as calças, sem o sapato. Isso é enfim, inacreditável, né? Cadê a GoPro E o sangue dele? do carro, o que deu isso? Ainda não chegou esse resultado Nossa, do sangue do gente. carro. Mas demora tanto assim? Demora um pouquinho. Eita. Tem ali... Ou é comprometedor o resultado, estão segurando um pouquinho, Não, né? e Você assim, acha? pode ser, Ah. olha só, pode ser um sangue antigo também, né? Não se sabe. Porque o que Coincidência demais acontece? também, né? Não, você pode ter sangue no carro, né? Não é Bom, se o difícil. cara for um assassino serial killer, É, eu não tenho sangue no carro. Peraí, por exemplo, ele se o cara era for um casado. serial É. killer. Quantas vezes, por exemplo, vamos contar aqui, né? Uma mulher, às vezes, ela entra no seu período menstrual e, às vezes, pode ter um vazamento de sangue, não limpou direito e fica lá, tá? Uma Então, assim, coincidência. porque assim, dificilmente, mesmo que se ache o sangue ali, né, de quem é, você tem que precisar de que tempo é aquilo. E isso é difícil. Amanhã, de novo, vai estar uma perita muito boa aqui que vocês podem tirar todas essas dúvidas. Porque achou, olha, o sangue é do Felipe, mas de quando? Ele Sim. pode ter tido um sangramento, sabe assim, nasal, ou uma mulher pode ter tido um sangramento menstrual. É complicado isso, né? Agora, e se não for da mulher dele, de ninguém ali, da relação pessoal dele, aí acende também um alerta vermelho de quem é este sangue, né? E você acha que o trabalho da polícia hoje está sendo bem feito, na tua Sim, avaliação? sim, porque porque assim- eu já vi críticas dizendo da lentidão, né? O Reis Então, trouxe essa crítica. Mas olha aqui. só, não está sendo lento. O problema é que quando a gente começa a sodar a polícia, né, e querer, eu quero uma resposta, a gente começa a levar possivelmente a polícia para o erro. Veja o caso da Vitória de Cajamar aqui. Olha aquela fusarca, aquela balbúrdia. Rodou o caso, né? Não, e assim, veio de tudo, né? Era crime do PCC, era o ex-namorado. Assim, vai entrando numa euforia. O que acontece, é o que eu expliquei para vocês. Quando, né, essa autoria ali não tem relação com a pessoa, a vítima, tudo é mais complicado. A gente está falando de um grande evento, aquela área. As imagens que conseguiram capturar são muito ruins, péssimas. Até assim, eles tentaram, né, fazer uma melhoria, né, com equipamentos, mas não foi possível. E ali, a gente tem ali 200 seguranças. Ou seja, você tem que ouvir. A polícia, no primeiro momento, vai ali para o círculo íntimo dele para saber se alguém tinha alguma, sabe, um problema com ele, alguma resistência com ele, e não foi achado. Eu vou até passar aqui para vocês uma informação importante. Muitas pessoas, inclusive, passaram ali, né, por perícia de psicologia forense para saber se elas estavam mentindo ou não. Então, assim, vários depoimentos ali realmente são depoimentos corretos. E a gente tem que aguardar, porque... Essa espera que a gente vai ter em relação ao sangue, ela é bem importante para a gente entender de quem é esse sangue, né, Sim. Carla? Porque existe também uma possibilidade desse sangue ser da namorada do Amarildo, né? Uma possibilidade. E existe essa possibilidade também, né? Foi aventado que ele teria ali relações extraconjugais. Então, o que saiu... Poderia ser um crime relacionado a isso, né? O negócio pode piorar, entendeu? Pode. Essa revelação de quem é o DNA do sangue vai ser fundamental no processo. O que saiu? Um anatopatológico, saiu o exame toxicológico, saiu a pesquisa de esperma, né? Se foi encontrado ali esperma, e saiu mais um outro laudo aqui, que eu estou com ele aqui também, mas esse aqui é de vestígios de local ali. Ainda não saiu, para saber se ele tinha se ele passou por algum sofrimento ali de agressão sexual. Mas a polícia técnico-científica disse que o sêmen que foi encontrado não foi de ato sexual. Vou explicar isso também. Isso eu acho que é importante, Sim. porque a gente pode desencadear outras situações, né, Isso. Carlinha? Encontrado onde?
foi encontrado na vesícula seminal dele. A pessoa, quando nós estamos no processo que eles chamam dos estertores da morte, né? De falecimento, e às vezes, por exemplo, lutando ali pela vida, muitas pessoas podem urinar, podem defecar e, inclusive, podem eliminar também sêmen. Isso é muito líquido seminal, líquido vaginal. Isso é possível de ser encontrado. Isso faz parte, inclusive, do processo. Você vai eliminando, então você vai ter esses achados. Não necessariamente ele tenha passado ali, né, por uma, vamos dizer, tenha tido uma relação sexual com alguma pessoa. A gente também tem que aguardar para ver se vai encontrar algum, né, vestígio de sêmen no carro dele, se sim, se é dele, de quem é, se vai encontrar algum... Porque, assim, quando a gente fala nesses vestígios, a gente pode encontrar saliva, a gente pode encontrar sêmen, sangue, urina, fezes. E agora eles estão, né, analisando os encontrados embaixo da unha dele. Isso é muito importante também, porque... Por quê, Carlinha? Se, por exemplo, mesmo que eu não brigue com o Felipe, mas só de eu fazer assim nele, né, embaixo da minha unha, eu já vou ter pequenas... exatamente células daqui da pele do Felipe. Eu não preciso nem colocar muita agressão. Se eu colocar agressão, vai sair muita, né? A gente vai ter muito vestígio embaixo das minhas unhas. Então, tem que esperar, porque esses vestígios também estão sendo analisados, se encontrar de quem é. Porque também ele pode ter... ele estava num evento, então pode pegar, pode às vezes ter ajudado um amigo, Sim. sabe? Nisso vem um monte de vestígios que não são Eu só fiquei com uma dele. dúvida. Quais contradições foram expostas no caso? Que você já tenha visto aí? Porque algumas foram expostas, né? Ainda mais porque a mídia tá muito em cima, né? Exato. Não. Que contradição que já rolou aí, pra gente entender? Primeiro, disso ser uma morte acidental. Não é uma morte acidental, gente. Isso foi um homicídio, com certeza. Depois, ainda não se chegou a precisar exatamente a hora da morte dele. O que se sabe é que ele possivelmente tenha, né, tomado um mata-leão, que é você segura o outro aqui por conta do que no linguajar policial eles chamam de um esculacho, né? Vamos esculachar e joga lá. E pode até, sabe, tipo assim, olha, vamos jogar ele no buraco para ver se ele consegue sair. Olha que loucura isso, né? E a pessoa não sai, a pessoa está entalada, é um buraco muito pequeno, ele não ia nem para cima nem para baixo. Então, entender qual foi exatamente o período que ele ficou dentro desse buraco com vida. Não se sabe. Isso pode fazer diferença. Muita. Você precisa chegar no autor e ele contar a dinâmica do que aconteceu. De novo, dependendo de quem seja esse autor, e aí é uma questão importante para que as pessoas tenham em mente, muitos desses seguranças, às vezes, são policiais fazendo bico. Isso é uma realidade. E aí isso é um problema maior ainda, porque isso ainda dá corregedoria. Porque, imagina, um policial fazendo bico já não está correto. Mas, ainda fazendo Carla, bico e matando uma pessoa, piorou, né? Eu não entendi só uma coisa, porque o amigo do Adalberto deu depoimento dizendo que eles tomaram 8 latinhas de cerveja. Não foram bem 8, foram Fumar. 4. E deram uma fumada. Isso. O laudo do IML diz que houve 0 presença de álcool. Mas, de novo... O que rola Se nisso? eles encontraram urina também no buraco. Então, se eles ficou vivo um tempo ali, você ainda continua vivo, você está metabolizando. Quanto tempo ele estava vivo, quanto tempo ele ficou urinando, metabolizando aquilo. Quando ele é retirado, você já não vai mais encontrar traço de nada. Porque você tem esse tempo que você ainda tinha vida. Você não estava morto. Esse osso aqui, que é da gente, aqui, quando ele levou o mata-leão, que é o Lloyd, ele não estava completamente rompido. Né? Então, assim, ou seja, ele não morreu imediatamente. Entendi. Isso não aconteceu. E ele tinha aqui uma compressão torácica. Então, ele ficou desacordado, com certeza. Ele foi jogado ali dentro desacordado. Ele pode ter tentado, recobrar. Vamos lembrar dessa menina que caiu ali no vulcão, que está muito fraquinha também. Você imagina uma pessoa, né, enfiada dentro de um buraco de 40 centímetros, não vai para cima e não vai para baixo, não consegue sair dali, está muito fraca, a respiração dela está, né, muito, vamos dizer,
ali ineficaz, como deveria estar, e aí ele vai morrendo lentamente. Então, é muito triste a gente dizer isso, mas, infelizmente, Você acha que pode ter rolado uma morte lenta, dolorosa? E agonizante. Nossa, Isso. Então, gente. assim, não foi uma morte rápida. Isso a polícia também, inclusive, falou na coletiva de imprensa. O doutor Nico fala sobre isso. Inacreditável, o que é né? muito, gente, muito triste. E resta saber também a motivação desse crime. Né? Se tiver ligado com seguranças ali, possivelmente é um esculacho, alguma coisa que ele fez de errado, tentou chegar lá e falar o que aconteceu. E só voltando na droga, o que o amigo fala é que eles deram um tapa num baseado. Então, a quantidade também era muito pequena, não é que eles ficaram ali... Eu não sei o que é dar um tapa num baseado. Pronto. Eu não sei. Peguinho, um peguinho. O que é isso, gente? Eu não sei o que é um tapa. É o tapa na Pantera. Eu não sei o que é. Sinto muito. Lembra do tapa na Pantera? O tapa na Pantera eu lembro. Então. Mas o tapa no baseado não. Mas enfim, é só uma observação, né? Estou trazendo ali o linguajar, né? Que é interessante, Claro. que é até policial. Então, vai na linha... bem aqui do linguajar policial para vocês, do famoso esculacho. Se tiver ligado... E por que você leva o esculacho que te mata? Então... Que coisa Posso falar é uma essa? coisa? Loucura. Eu não tenho como cravar, mas conheço pessoas que trabalham ali aos redores. E o achômetro hoje das pessoas é que realmente foram os seguranças. e Tá aí... todo mundo lá perto de Interlagos, gente que trabalha inclusive no autódromo, dizendo, olha... Alguém passou do ponto. Ali foram seguranças, ele deve ter feito alguma coisa para o segurança e tal, o segurança absolutamente despreparado, mas aí vão desencadear várias outras questões envolvidas. Da empresa, se é policial, se não é policial, Como por você que mata alguém contratar, assim, né? como é que deixam um segurança aí- despreparado desse jeito. E aí entramos tomando no conta. outro problema, porque quando a gente fala, né, se for de fato confirmado que tenha sido um segurança, qual é a responsabilidade dessa empresa? De novo, as empresas... Total. Mas as empresas não querem o BO, né, gente? Ah, então, é. querem porque ela também acabará respondendo por omissão, Exatamente. ela também acabará respondendo por outras questões muito sérias ali. Me lembra, às vezes, nas devidas proporções, um pouco da história da escola Waldorf, Exatamente. que contam aqui para vocês de primeira mão. Vocês lembram do caso da escola Waldorf, da Vitória Natalini? Sim. A promotoria reabriu o caso Quando? Semana passada? há pouquíssimos dias. Então, a gente vai trazer também aqui informações super exclusivas, porque tudo leva a crer que não foi uma morte natural, né? A história está se desenrolando ali para um possível homicídio. Que loucura. Então, de novo, qual é a questão? A escola também não quer aquele, né? Tipo, olha, um homicídio nas dependências aonde eu levo as crianças, isso é muito complicado. De novo, um homicídio dentro de um evento meu, ninguém quer isso, as empresas não querem. Então, não é que elas atrapalham, mas elas não ajudam, entendeu? Esse caso pode virar um chabu, mas um chabu assim gigantesco. Gigantesco. Pela gerência do Autódromo de Interlagos, por todas as questões políticas que podem envolver. E assim, como é que um segurança mata alguém, enfia uma pessoa dentro de um buraco em pleno autódromo? Assim, é uma coisa que você fala, não existe procedimento. Causa uma insegurança. Não existe procedimento de segurança Mas cabível para uma coisa dessa, novo, Carla. quem conhecia aquela área, porque aquela área, para as pessoas também, né, colocarem lá a pulguinha da investigação na cabeça delas, era uma área que era de conforto para aquelas Sim. pessoas. Ele sabia daquele buraco. Sim. É o que a gente conversou no programa passado. Digamos, eu e o Paulo, e o Felipe, a gente foi lá num evento. Você sabia que tem buraco ali, que eles estavam fazendo fundação pois de é. construção? Reforma, né? Pois Então, é. é alguém que verificou, os seguranças fazem a varredura da área, sabem o que está acontecendo, tem segurança do evento, tem segurança também dessa reforma Sim. ali. Então, tem que entender qual deles é que foi. Claro. Tem mais alguma última pergunta, Reis? Acho Alguma que é coisa? isso, né? Tem muita dúvida ainda, né? Muita dúvida. Pode ter sido, muita gente fala também, ventila a informação de que pode ter sido uma traição, que ele pode ter ficado com uma pessoa casada, uma mulher casada. Porque ele fala o amigo, pelo menos contou, né? No depoimento, de que ele chega pro amigo dele e fala, eu tô indo embora, vou jantar com a minha namorada, tal, não sei o que, a Sim. gente se vê aí,
simplesmente desapareceu. Ou seja, estava tudo tranquilo, tudo normal. Só que aí são várias outras perguntas, né, Carla? Será que ele já tinha tido um enrosco com esse segurança durante o evento? Porque é meio esquisito você imaginar que uma pessoa vai lá, mata a outra. Será que já não brigaram ali no evento? Olha, Cadê as câmeras de segurança desse evento para monitorar? Porque também tá tudo muito sigiloso na história, né? A gente não consegue ter mesmo acesso a essas imagens. Olha, exatamente. Tá tudo. Eles se fecharam até por uma questão. Toda a investigação policial ela precisa ser sigilosa, até para você não dar dianteira para o criminoso. Se a polícia começa a passar muita informação, o criminoso vai... Porque, olha só, não é só a sociedade que está acompanhando o caso. O criminoso também. Vamos lembrar ali do caso, né, do Versace. O que acontece? Quando a polícia passa a informação para a imprensa de que eles estavam seguindo o carro aonde o Andrew estava dirigindo, o que o Andrew estava ouvindo o rádio, ele vai fazer, ele vai se desfazer do carro, vai matar mais uma pessoa aleatoriamente, que era aquele homem que cuidava ali de uma... ele cuidava, não era de um cemitério, era de uma funerária, e vai pegar a picape dele. Se a polícia não tivesse vazado essa informação, possivelmente o Versace estaria vivo, porque o Andrews, a polícia estava a poucas horas de chegar no Andrew. Quando vazou, aí danou. Entende como é importante, às vezes, segurar as informações? Mas um cara que comete um crime desse também vai ficar moscando em São Paulo, assim, deitado na cama dele, né? Pois é, então. Pelo amor de Deus, se ele for ligeiro, já tá longe daqui. A impunidade, né, gente? Não, impunidade é a regra no país, né? Verdade. Acha que, tipo, olha... Não vai dar em nada. Lógico. Veja. Não, dá uma olhada. Esse buraco, gente, quando eu olho para esse buraco, eu falo, não é possível. É muito angustiante olhar o buraco. Não é possível que alguém conseguiu colocar uma pessoa aí dentro. Tá vendo? É uma fundação para as pessoas entenderem. Não, e para ter colocado, o cara tinha que estar desacordado, né? Quando foi colocado. Exatamente. Aí. Ele não ia deixar. E você, realmente, o pé dele não alcançava o chão. Então ele ficou entalado, ele não ia nem para cima nem para baixo. Numa noite muito fria, a noite mais fria de São Paulo. É verdade. Foi um sofrimento, foi muito triste.